Jesus me chamou para ser santo. Olá, eu me chamo Laine e hoje vamos apresentar mais um podcast de Os Jovens Contam a Vida dos Santos. E hoje vamos falar sobre a Santa Rita de Cássia. E para contar a maravilhosa história de Santa Rita de Cássia, estamos aqui com a integrante Stephanie. Olá, tudo bem, Stephanie? Tudo bem. Bom, vamos começar com algumas perguntas. Está preparada? Tô. Ok. Você poderia me falar quem foi Santa Rita de Cássia? Bom, Santa Rita de Cássia nasceu no ano de 1381 e desde o nascimento dela até a infância ela sempre se demonstrou uma menina muito cristã, muito obediente a seus pais, e ela também vinha assim de uma família muito cristã e sempre ensinava para ela os princípios de Jesus e de Nossa Senhora, e assim eles também permitiram que ela tivesse um oratório em casa. Então todos os dias ali ela fazia as suas orações e ela sempre foi assim, muito crente na sua fé. E é isso, galera. Bom, né? Vemos que a história vai ser muito importante para esse podcast. Vamos para a próxima pergunta. Como foi o casamento de Santa Rita? Sim, como muitas jovens da época, elas eram obrigadas a se casar, muitas das vezes sem seu consentimento, assim, por obediência a seus pais. E assim foi com Santa Rita de Cássia. Ela foi prometida em casamento com 13 anos de idade e se casou com 16. Mas ela sempre teve essa questão de não querer se casar, porque ela sempre quis viver uma vida religiosa e por isso ela não queria se casar. E ela tem um certo momento da história dela que ela vai questionar com sua mãe, né, assim, falar que ela não queria se casar porque ela queria viver somente para Cristo. E a mãe dela conta uma história, que ela conta que quando ela era ali bebê, o pai e a mãe dela, no caso ela, né, eles estavam ali, né, trabalhando e deixaram o berço dela debaixo, assim, de uma colmeia de abelhas. E eles estavam lá trabalhando, nisso eles não perceberam, né. E aí eles estavam lá, aí quando eles viram, assim, pro berço dela, tava assim, um grupo de abelhas assim cercando o berço dela, e tava tão forte que eles, a história conta que eles achavam até que eles iam perder a filha deles, assim, porque tava realmente muito forte. E assim, quando eles olham assim de novo pra ela, eles veem um homem, e esse homem tava abanando as abelhas e pegando na mão dela e curando o ferimento que tinha. E aí ela fala, a mãe dela fala que desde pequena, desde criancinha, Jesus sempre esteve ali com ela e protegendo ela. E ela fala que por conta dela se casar, isso não mudaria na fé dela, que ela poderia se doar para Cristo mesmo casada. Interessante. E como é que foi a vida matrimonial dela? Bom, a vida matrimonial dela, assim, digamos que não foi muito boa por conta de o pai dela ter obrigado ela a se casar com apenas 16 anos de idade. E após o casamento, assim, o marido dela, que foi o Paulo Ferdinando, se demonstrou um homem muito agressivo em relação a ela. E mesmo assim, ela sempre rezava por ele, por mais difícil que tenha sido a relação deles, ela nunca perdia a fé. Ela rezava todos os dias pela conversão dele. E ela teve 2 filhos com ele. E esses 2 filhos, por mais que ela tenha lutado, assim, mostrado o caminho certo para eles, sempre educando eles no caminho certo, eles não quiseram, eles preferiram seguir o caminho do pai. Mas, como eu já disse, ela nunca perdia a fé, sempre ali rezando por eles. E de tanto ela rezar, ela rezou muito assim pela conversão deles, e finalmente o marido dela se converteu verdadeiramente. Só que como ele tinha cometido assim, muitos atos de violência, certo dia, ele estava indo para o trabalho, aí ele foi cercado por um grupo de homens que acabaram assassinando ele, porque ele devia muitas fichas, e ele fazia muitas coisas erradas, dívidas, e ali acabaram assassinando ele. E os 2 filhos deles juraram que iam vingar a morte do pai, né?
E aí, Santa Rita de Cássia, antes da canonização dela, né, Rita, ela rezava muito pelos filhos dela. E numa certa oração dela, ela fala para Deus que ela prefere ver os filhos dela mortos do que em pecado mortal. E assim acontece, eles acabam morrendo ali de uma peste. E ali ela se via livre para ver a vida religiosa dela, né? Entendi. Agora você poderia me explicar como foi a entrada dela ao convento? A entrada dela ao convento, assim, não foi nada muito fácil, né? Ela teve que tentar 3 vezes para ela realmente conseguir entrar no convento, porque era muito difícil naquela época eles aceitarem, porque ela já foi casada, ela já tinha 2 filhos, né? E aí ela continuava rezando ali porque ela realmente queria, era o sonho dela desde criança, seguir a vida religiosa, né? Ser freira. E ela persistia. Até que ela pediu ela sempre pedia assim, a intercessão dos santos de devoção dela, que era Santo Agostinho, João Batista e Nicolau. E um certo dia, né, ela estava dormindo, até que ela teve digamos que uma visão. E ali ela teve essa visão e ela meio que é uma coisa meio assim, meio inexplicável. Ela foi levada ao convento assim por obra mística mesmo, obra divina, e ali fez ela realmente conseguir entrar pro convento. Por quê? Assim, a sala onde ela acordou, porque as irmãs acharam ela dormindo aos pés do crucifixo, e aquela sala ali estava toda fechada. Então eles concluíram que aquilo realmente não poderia ter sido algo normal, porque não tinha como, já que a sala estava toda fechada. Então eles concluíram que tinha sido realmente obra divina. E assim ela foi aceita para o convento. Gostei, sim. Por que ela é conhecida como Santa das Rosas? Bom, por uma situação que ela ia receber a visita de um familiar dela. E aí ela pediu para que esse familiar levasse uma rosa para ela. Só que como eles estavam em época de inverno e as temperaturas eram assim baixíssimas, então não tinha realmente como. E aí passou, né? E ela foi rezar no lugar que ela sempre rezava todos os dias, assim, rezava tradicionalmente. E por milagre, naquele cantinho ali apareceu uma única rosa branca. E aí por isso ela é conhecida como a Santa das Rosas. Agora vamos para a última pergunta. Está preparada? Tô. Bom, por que Santa Rita é caracterizada com um ferimento nas testas nas imagens? Ela é representada com um estigma na testa, porque ela era uma pessoa assim, uma fiel, que ela queria sentir o que Jesus sentiu, partilhar a dor que ele sentiu quando ele foi crucificado. E ela queria levar essa dor para as pessoas. E aí o que acontece? Certo dia ela foi rezar no seu local tradicional, ali perto de um crucifixo. E ali ela pede para Jesus para que ele ajude, para ela sentir a dor que ele sentiu quando ele foi crucificado. E aí, por milagre, intervenção divina, o espinho da coroa de Jesus, por um milagre assim, acaba causando um ferimento na testa dela. E assim, um ferimento muito grave. E isso fez com que ela sofresse muito. E esse estigma durou 15 anos. E assim, a história conta que ela sofreu muito por conta de que esse ferimento causava muito mau odor. E as irmãs, assim, acabavam evitando de ficar perto dela justamente por esse motivo. E ali aconteceu uma grande peregrinação. Só que como ela estava isolada por conta desse ferimento e por conta de outras doenças também, ela acabou que não ia dar dela ir para essa peregrinação. Então ela foi rezar de novo e pediu para que Deus tirasse aquele ferimento ali da testa dela, porque ela queria muito participar dessa peregrinação. E assim Jesus faz, né, Deus? Ele tira o ferimento da testa dela e ela consegue ir. Só que quando ela retorna, o ferimento volta. Mas ali, sempre rezando, firme na fé dela, né, nunca desanimava, porque ela dizia que aquele sofrimento era um sofrimento para Deus. E ela queria ali continuar, né, independente das circunstâncias. Bom, já está chegando ao final, mas antes de encerrar o podcast,
Me conte alguma curiosidade sobre ela, alguma observação. Como eu já havia dito, né, a vida no convento dela assim, não foi nada fácil, porque as irmãs dali tinham realmente uma antipatia com ela. E assim, não foi fácil, principalmente a superior. Então, o que ela fez? Ela colocou um pedaço de pau no meio do jardim e falou para que todos os dias, durante um ano, ela regasse aquele pau. E ela não entendeu muito bem, mas assim ela fez, né? Ela todos os dias regava com muita fé em Deus, muita paciência e rezava. E ali, certo dia, quando ela foi regar aquele pedaço de pau, aquilo tinha se tornado uma linda videira. Aquela situação foi realmente para a santificação dela, porque aquilo que fizeram com ela foi uma maldade. Porque como um pedaço de pau virar uma videira, assim, as irmãs viam dessa forma. Mas assim, ela continuou e Deus fez um milagre. E aquilo contribuiu para a santificação dela e para que as irmãs abrissem o olho e vissem que Deus está com ela. Chegou ao fim do nosso podcast e eu quero agradecer você, Stephanie, por ter aceitado participar e falar sobre a Santa Rita de Cássia. Bom, eu que agradeço, o convite por essa participação. Eu gostei muito de contar a história dela, eu achei assim muito interessante, porque, vou falar a verdade, eu também não conhecia muito bem a história dela e depois que eu pesquisei, eu gostei muito, assim. E agora eu queria falar 2 curiosidades sobre ela e eu vou ser bem breve. Bom, Santa Rita, ela acabou morrendo ali de doenças e por conta também desse estigma que ela tinha na testa. E aquele estigma exalava assim muito mau cheiro, mas antes dela morrer, aquele estigma ali sumiu e deu lugar a um lindo cheiro de rosas. E ali, só depois ela faleceu, depois que esse estigma acabou ali sumindo da testa dela. E ela morreu, e ela foi beatificada, canonizada pela Igreja Católica, e ela é a santa das causas impossíveis. Você, jovem que tem uma causa impossível, peça intercessão para Santa Rita de Cássia, que ela vai lhe ajudar. E muito obrigada. Fique aí com o nosso próximo episódio, quando sair. Todos chamados são para ser santos.